Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Pistorello. Estamos aqui para mais um episódio do CanCast, o podcast do Centro de Atendimento ao Migrante. Neste episódio falaremos sobre regularização migratória, sobre cidadania e sobre direitos de todas as pessoas que decidiram deixar o seu território e migrar, forçada ou por opção. Eu sou a Cristiane, nós estamos aqui com o objetivo de compartilhar conhecimento e no episódio de hoje temos nossa convidada, Caroline Bertelli. Olá, tudo bem? Muito obrigada, Cristiane, muito obrigada, Adriano, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. O meu nome é Caroline, eu sou gerente do Centro de Informações ao Imigrante, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Caxias do Sul. E nesse episódio, seria interessante, nós vamos fazer uma estreia de uma minissérie que fala sobre vidas em espera. Nós vamos entender no decorrer por que vidas em espera, mas também o labirinto do refúgio e da regularização migratória. A nossa ideia nesse debate, nesse bate-papo e nesses 3 episódios que seguem, é a gente falar sobre o início de tudo. Como que começa a vida do migrante no nosso território? O que a pessoa faz quando ela chega aqui? Ela pede refúgio? O que é pedir refúgio? Ela vai pedir regularização migratória? Ela está irregular? Ou melhor, como nos Estados Unidos, ela está ilegal? Isso a gente vai debater. E outra, pensar, eu acho que antes da gente pensar o que fazer com essas pessoas, é pensar o que acontece com a pessoa quando ela deixa a sua terra natal ou o seu lugar de origem e chega no Brasil. O que fazer? E ela busca proteção, ela busca documentação, ela busca regularização? São várias perguntas que a gente vai tentar, de alguma forma, responder. E hoje vamos desmistificar o primeiro passo, que é o que é pedido de refúgio, o que é o refúgio e problematizar a partir das novas portarias que surgiram no Brasil e qual é o impacto real desse pedido e da análise do processo de refúgio. Muito bem. O primeiro questionamento. Eu cheguei no Brasil. Que tipo de visto eu peço? Eu peço visto? Eu peço refúgio? O que eu faço? Como que funciona? Eu acho que primeiro a gente clama a Deus, brincadeira. Se tu chegou, já é alguma coisa boa. É uma coisa boa, principalmente para quem está em zona de conflito, zona de foge de espaços de conflito ou perseguição ou por questões do clima. Então, a gente também tem uma boa realidade do que aconteceu em 2014 no Rio Grande do Sul. 2024, desculpa, eu estou 10 anos antes, mas o que aconteceu em 2024, acho que ele é um bom indicador de pensar, por exemplo, quando do nada, de uma hora para outra, a vida te força a deixar o seu território. E isso não quer dizer que eu estou em Bento, eu estou em Caxias. Muitas pessoas de Caxias saíram dessas casas até hoje e não voltaram. Muitas pessoas do Rio Grande do Sul que saíram e até hoje não voltaram. Mas e aí, Carol, o que chega para o CIAI quando a pessoa saiu do seu país, entrou no Brasil e simplesmente diz: Carol, eu sou fulano de tal, vim para o Brasil, o que faz? Bom, então, no CIAI, nós já recebemos imigrantes de mais de 58 nacionalidades, né? Um serviço público de atendimento de regularização migratória. E quando nós não temos uma portaria que regulamenta oficialmente essa autorização que o migrante pode morar, sim, no Brasil, temos a opção do refúgio. E o que a gente sempre percebe nos imigrantes que eles pedem o refúgio? Eles pedem como uma opção, quando eles não têm uma opção de regularização, né? Pela falta de, pede. Então, eles não têm opção, né? Ou seja, países da comunidade de língua portuguesa têm a opção de pedir uma autorização de residência, né? Países do Mercosul têm a opção de pedir uma autorização de residência. Mas tem outros países que o refúgio é utilizado justamente como uma opção. Além do que, hoje o refugiado, ele é um status protetivo do Estado, né? Onde ele vem para se refugiar, porque no seu país não há mais possibilidade de ele ficar sem que ocorra ameaça de vida, violação de direitos. Então, é um imigrante que ele vem com seus direitos violados, né? Ele vem sem garantias, ele vem com um histórico, às vezes, de violência, de perseguição, vem com uma crise, né? Como o caso dos venezuelanos, que a gente
vê as notícias e cada vez mais, depois dos terremotos e mesmo antes, né, com a grave crise, porque como foi então decretado, foi oficializada a grave e generalizada violação de direitos humanos na Venezuela, essas pessoas elas vêm pedir o refúgio no Brasil. Então o que a gente enxerga daquele outro lado do balcão são pessoas que não têm alternativa, né? De um jeito ou de outro elas não têm alternativa e elas pedem esse refúgio. E quando eu peço o refúgio, eu tenho algum impeditivo? Depende, aí é uma pergunta, eu acho que... Alguma restrição seria não impeditivo, né? Existe uma série de restrições, porque sempre lembrando que o refúgio, ele é um pedido de proteção, como a Carol falou. Então, muitas vezes, a proteção ela vai ser contra, por exemplo, um conflito, então um conflito generalizado, por exemplo, como hoje existe o conflito a partir da invasão da Rússia à Ucrânia. Ele é uma realidade, a gente também tem a própria questão de vários conflitos em países da África, então o conflito ele pode ser um ente que expulsa as pessoas dos seus territórios. Nós vamos ter, por exemplo, que nem a Carol disse, a grave generalizada violação dos direitos humanos, que é uma das modalidades que a situação do país, ela expulsa as pessoas de permanecer, então a gente tem aí toda a diáspora, toda a questão da Venezuela como esse critério, e nós temos também muitas vezes pessoas que pedem proteção, porque o próprio Estado é o perseguidor. E aí, respondendo a tua pergunta, qual é a restrição? Eu não tenho como pedir refúgio para um Estado que não me protege, ou ele pode ser o Estado opressor em cima disso, e aí a gente tem algumas realidades que eu não posso, por exemplo, simplesmente voltar para o meu país de origem sem, por exemplo, comunicar o Comitê Nacional para os Refugiados, que é o órgão que vai fazer a análise e julgamento do processo, e depois que eu sou refugiado, a gente vai falar sobre isso depois, eu tenho uma restrição, que se eu viajo com o meu passaporte ou eu volto para o meu país de origem, eu tenho que pedir autorização. E aí existe uma diferença técnica bem interessante. Quando eu sou solicitante, o meu pedido, a minha condição jurídica é provisória. Então, ou seja, eu só preciso comunicar. E eu nem receberei um retorno da comunicação, eu só comunico. Então, uma primeira obrigatoriedade limitação é tu pedir comunicar quando você é solicitante. E uma outra restrição é que eu não posso trazer os meus familiares enquanto meu processo não for analisado e julgado positivo. Caso seja julgado negativo, eu já tenho que buscar outra forma de regularização migratória. E um detalhe só que da fala da Carol, é importante a gente pensar que refúgio, nós temos a pessoa que se enquadra nos critérios de padrões internacionais, das convenções internacionais do que o Brasil faz parte em matéria de refúgio, mas também a nossa Lei 9474, que é a lei que determina quem é a pessoa refugiada. E aí essa pessoa que se enquadrou, ela vai ser refugiada. E nós temos, o que a Carol disse, e aí a gente pode falar um pouco sobre essa problematização, são muitas pessoas que chegam num território nacional, nós temos um limite de possibilidade de regularização. E não tem na doutrina, não tem na conceituação, mas a gente costuma chamar no CAN, né, Cris? É uma via complementar de regularização migratória. O refúgio acaba sendo essa via que a Carol dizia, muitas vezes a pessoa não tem o que fazer, ela quer ficar aqui, vai trabalhar. Isso acontece em grande escala com o número de cubanos que hoje se encontram no território brasileiro. Porque, em tese, quando a pessoa vem para o Brasil e ela... Mesmo ela não sendo oficialmente se enquadrando na condição de refugiado, quando ela pede o refúgio, é-lhe dado o refúgio provisório. Então, ela fica uma pessoa refugiada provisória, diferente de uma pessoa refugiada reconhecida. Uhum. E esse status que fica num limbo ali entre não ser reconhecido como refugiado, mas também não estar em situação que não documentado, né? Porque ele recebe o documento. Às vezes se passam muitos anos, né? A gente vê as pessoas solicitando refúgio e ficando anos na fila, porque nós temos um grande número de pedidos de refúgio ao CONARE e a demanda é grande, não se consegue analisar. Muitas pessoas usam do refúgio justamente para poder ficar no Brasil, né, com documentação. E eu já vi casos de 5 anos, 6 anos na fila, enquanto não são reconhecidos. E assim, sendo certo ou sendo errado, é a opção que as pessoas encontram. Por isso que quando a gente pensa no refugiado,
é o status, mas nem sempre a pessoa ela obedece todas as exatas condições para ser um refugiado. Eu acho um pouco complicado isso, às vezes, de lidar no dia a dia, até a pessoa entender a própria condição. Porque ela chega lá e eu quero refúgio. Mas aí a gente conversando, se teve alguma questão que levou a esse pedido, a gente identifica que, na verdade, ela não é uma pessoa refugiada. Ela só quis vir para o Brasil para trabalhar, para ganhar um pouco mais, para ter melhores condições de vida. E é difícil até para a própria pessoa, né, para o próprio indivíduo entender essa subjetividade de que, às vezes, esse processo não seria para ele, mas a lei permite fazer o pedido, porque fazer o pedido é permitido a todos. Então, vai ser feito. E esse pedido, ele fica mais ou menos como uma carta coringa, né? Acho que é isso que dá para entender, mas eu vejo também nos atendimentos que, assim como tem pessoas que entendem essa carta coringa, tem pessoas que escutam a palavra refugiado e já não querem ter esse status, porque tem um peso, né? Mundialmente falando, ser refugiado tem um peso, não tem? Então, eu acho que aqui a gente vai abrindo várias janelas sobre o refúgio. Eu acho que a primeira grande percepção é entender quem é o refugiado. Eu acho que essa é a primeira questão, mas eu acho que não nós que somos técnicos, operadores, que lidamos diariamente com pessoas refugiadas. Eu acho que o grande e principal questão do refugiado é entender por que as pessoas podem ser reconhecidas como refugiado. Primeira questão é que a gente falou, grave e generalizada violação dos direitos humanos. Pensa num país onde você não pode ter acesso ao mínimo existencial, a alimentação mínima. Você vê seu filho comer a cada 2, 3 dias porque o que você ganha não consegue. Você tem uma pessoa na família com algum tipo de comorbidade, doença, e você não tem dinheiro para comprar o remédio e pelo colapso institucional do país você não tem o remédio. Então, a pessoa se vê muitas vezes você pegar, e essa semana a gente discutia no CAN, né, Cris, nos nossos grandes debates, a questão de mães, famílias. Eu tenho filho, a Cris tem filho, tu tem filho, Carol. Imagina você pegar sua filha e caminhar 1.000 quilômetros. Se você pede para ela caminhar dentro do shopping, já que é colo, já é difícil, já aperta o calçado, imagina você ter que pegar 2, 3 crianças por causa desse contexto, vender tudo que você tem e por uma questão institucional tentar atravessar um outro país. Então, um pouco daquilo que tu disse, que as pessoas tentam a vida, daqui a pouco também tem um fundo de refúgio. E aí, acho que isso que a Cris diz, por exemplo, aí tu chega num contexto onde um Estado receptor decide fechar a fronteira, e aí ainda tem uma perseguição, aí no caminho tu tem 3 filhos, tu perde 2. Então, existem várias questões nesse contexto. Como a gente vai ter também a questão da pessoa que é refugiada por zona de conflitos. Então, a pessoa... E aí, as pessoas acham que o refugiado é só aquela pessoa que foge por guerra. Ou, muitas vezes, existe um estereótipo de que refugiado poderia ser uma pessoa perigosa que está fugindo por ter cometido. Então, eu acho que o primeiro ponto que esse podcast pode desmistificar é que refúgio é proteção. Acho que um ponto principal. O outro ponto, daí a gente vai ter as formas que o Estado pode considerar. Outra questão é a perseguição. Outra questão são grupos sociais, por exemplo, pessoas LGBT em países onde tu ser um LGBT, QIA+PN, tu é punível com pena de morte. Então, ou seja, se você ficar... E aí a gente tem toda essa construção que vem a partir dos impactos das mudanças climáticas. Essa semana nós discutimos, eu tive uma entrevista ontem, chique, né? Eu tive uma entrevista ontem com a Universidade de Nova York, e eles queriam entender um pouco do que está acontecendo com essa pauta que a gente entra na sequência, do que está acontecendo hoje com o acolhimento humanitário brasileiro. E aí eu expliquei para eles dizendo que, por exemplo, hoje ele queria... Uma das perguntas era assim, Adriano, como que tu vê a possibilidade do Brasil passar a reconhecer o nacional do Haiti como refugiado, porque a gente já não está mais com o estereótipo do terremoto, do furacão, a gente não está mais com questões climáticas ou ambientais. Hoje a gente tem, e a última portaria dos haitianos, acho que a gente debate muito isso, o critério que forçava as pessoas a deixar era a grave crise institucional que o país se encontra. E isso é uma questão que vai forçar, vai bater na tua porta e pegar o teu marido e dizer, olha, a gente precisa que tu seja aliciada numa milícia para a gente ser contra e ter um poder. Então a gente vai ter a perseguição, a guerra, e aí tu usa essas esferas em 3 questões, que são conflitos, ameaças de toda a natureza e as questões climáticas e ambientais que não levam ao refúgio. Então, é isso que a Cris diz, que as pessoas muitas vezes entendem, não, eu não sou refugiado. E aí, nesse contexto, eu acho que, e daí devolvendo a bola para vocês, é a gente pensar
Por exemplo, eu tenho como pedir um visto de refúgio fora do Brasil? O que vocês acham? Pedir um visto para vir ao Brasil e depois pedir refúgio. Tem essa possibilidade? Vir ao Brasil antes? Pedir o refúgio antes? Visto, não, pedir o visto justamente com base no refúgio. Não. Não tem. Tá. Então, a diferença do visto, as questões de visto, eu preciso ter as possibilidades de solicitação de visto e o refúgio ele é solicitado quando a pessoa está no território nacional. Sim. A pessoa, para solicitar o pedido de refúgio, precisa Ela estar tem que aqui. Era o que a gente falou no começo, ela conseguiu chegar, então ela pode... A gente viu bastante o caso dos voos fretados, dos haitianos ali no começo de maio, né? Então, que foram números bem importantes em Campinas, em Florianópolis e em Porto Alegre também, né? Uhum. E tem toda essa questão da emissão dos vistos para entrada no Brasil, né, que tiveram problemas, e a gente sabe que essas pessoas, então, foram recepcionadas no Brasil como refugiadas, né? Então, na verdade, quando a gente fala elas foram recepcionadas como refugiadas, não, elas são solicitantes de refúgio, né? Aí entra numa parte que, para o nosso dia a dia, a questão do protocolo de refúgio e sua validade. Acho que isso, mesmo com o passar dos anos, é uma coisa, assim, que a gente sempre revisita, porque a gente nota que órgãos públicos, instituições bancárias e até a questão de empregabilidade, né? As pessoas não têm conhecimento de que o protocolo é válido, apesar dele estar impresso, né? Acho que é importante falar um pouquinho sobre isso, né? Porque vem essa parte que a Carol fala, né? Que a pessoa faz o pedido e são 6, 7, 8 anos aguardando, em alguns casos. A pessoa fica andando com aquela folha impressa 6, 7 anos? Às vezes sim, né, Carol? Às vezes ela perde, inclusive. Não, brincadeira. O que acontece? O protocolo de refúgio, em tese, em lei, deveria ser um documento super funcional, aceito em todos os locais, nos bancos, nas empresas, de acesso a todos os direitos possíveis, mas... talvez para o brasileiro que tem CPF, a gente tem identidade, daí a gente tem a carteira de motorista, a gente tem o título de eleitor, o cartãozinho, tudo é um cartãozinho, né? Sim. A gente tem a carteira abarrotada e tudo bonitinho, carteirinha, certinho. Talvez, não sei, por uma questão também um pouco cultural e um pouco de número, o protocolo de refúgio, quando... ele, após o imigrante passar na Polícia Federal e ele ganha lá o seu registro com sua foto, o seu protocolo, é um número comprido. E é uma folha. E eu, pelo menos, acredito que vocês também, mas a gente vê muita dificuldade das pessoas aceitarem aquele documento, né? Principalmente porque tem muitos números, porque é uma coisa diferente, porque, né? E até... A maioria dos imigrantes fazem, então foi criado uma outra carteira, ou seja, mais um documento a mais, para o imigrante que é refugiado ter um documento provisório nacional de regularização migratória para que ele possa literalmente carregar. Eu sinto isso daquele documento que eles fizeram para que ele possa carregar a carteira vermelha, porque o protocolo não era aceito. Porque, se for ver, não era preciso fazer. Era para ser aceito o protocolo. Mas aí, como é uma coisa muito... diferente, foi feito então a carteira vermelha, que a gente chama de carteira vermelha, com o RNM, que é o Registro Nacional Migratório. Aí o imigrante fica então com o seu número de protocolo e mais o seu RNM. Mas realmente, é um papel que praticamente dita ali a vida e a estadia da pessoa, e eles ou carregam só o papel ou fazem então o RNM para ter mais um documento. Eu vejo várias situações assim nesse contexto de analisar, e aí vão ter pessoas que estão nos assistindo que são muito técnicas também, né? Então eu acho que é importante. Só trazendo uma fala, então acho que a pessoa que vem para o Brasil com visto, esses dias faz tempo, assisti uma live, uma pessoa falava que ultimamente é cada vez mais raro a pessoa vir com o documento regular para o Brasil via visto, principalmente agora que o Brasil não tem mais nenhum. Ainda não tem. Nós temos uma portaria, que é a Portaria 60, que vai regularizar toda a forma de acolhida humanitária para o Brasil, mas ainda não tem os atos posteriores. Tem um dos atos, mas não tem outro que faça.
Um ponto só para a gente transicionar para a questão documental é isso, nós vamos ter dois grupos de pessoas. Nós vamos ter o grupo de pessoas que se viram na possibilidade de estar no Brasil e a única possibilidade legal, normativa, legal, mas não falo legal de ser legal ou ilegal, eu falo normativa, seria lançar mão do protocolo de pedido de refúgio. O outro item disso também, a gente tem aquelas pessoas que lançaram mão, mas sabem que não vão ser. Eles vão ser essas pessoas possíveis de regularização, mas que eles vão ter que transicionar em algum momento buscar, e tem aquela pessoa, de fato, que é o solicitante de pedido de refúgio, que, de fato, vão ser reconhecidos, e aí ele seria esse refugiado provisório. Mas a gente vai ter pessoas que são solicitantes e, de alguma maneira, eles vão estar usando uma modalidade. Independentemente da partir do momento que é aceito o teu pedido de refúgio, é interessante que a gente pense que o pedido de refúgio ele é um documento válido. Aí a gente entra nessa situação. Enquanto ele está solicitante, ele é provisório. Enquanto ele está solicitante, ele é provisório. Ele tem todos os direitos que eu e você, que tem RG, CPF e tudo mais. Eu anotei, enquanto tu falava, um ponto que eu estou estudando agora é aquela questão que a gente ouve falar dentro de algumas categorias, que o que é padrão, o que é normativo. O que é padrão? Padrão é ter o RG, o CPF, então uma empresa que vai contratar, o banco ele vai ter RG, CPF, e muitas vezes, por desconhecimento dessa matéria, e eu vou dizer, muitas vezes cerceado por várias formas de discriminação, efetivamente acaba dizendo, não, se tu não me trouxer um documento como o fulano tem, tu vai ser demitido. Os tijolos de burocracia. Os tijolos de burocracia. E aí, assim, as pessoas não vão para o ato normativo, e isso a gente vê diariamente por negativa de abertura de conta, a gente percebe a questão de contratação, a questão de que o documento vale. Então, ou seja, se hoje no mercado de trabalho, eu vou falar a nível Brasil, a gente tem a figura do migrante, eu acredito que há uma necessidade da gente se atualizar. Mas a gente se atualizar como todos, né? De saber, é legislativo? Pode, não pode? E não partir de um padrão, não. Olha, o padrão sempre foi o RG, o CPF, não sei o quê. E eu acho que, além disso, nós temos um curso que é letramento, falando agora, e seria muito legal expandir isso, de entender um pouco mais sobre o pedido de refúgio. Ele é um pedido que ele é realizado na Polícia Federal. Ele é realizado na Polícia Federal. A Polícia Federal ele é um ente protocolar do refúgio. A análise vai ocorrer no Comitê Nacional para os Refugiados, que vai ser feito um trâmite processual de análise. Então, ou seja, enquanto a pessoa estiver em trâmite processual de pedido de refúgio, ela tem todo o direito, que nem eu disse antes, de qualquer brasileiro. Então, eu acho que essa chave nós precisamos mudar socialmente. Né? Porque enquanto a pessoa não é reconhecida, vai nessa linha de dizer ela é um refugiado provisório, mas quando ela é reconhecida, retroage ao dia que ela pediu. Então, ou seja, ela é e sempre foi um refugiado, porque não é uma declaração do Estado brasileiro que diz Carol é refugiada a partir de hoje. Não, foi a guerra, a gente já discorreu sobre isso. E aí, eu acho que nesse contexto é interessante a gente pensar muito sobre isso. E também, que nem diz a Cris, né? Mesmo que eu hoje lance mão de uma questão que seria legítima, ok, que me permite eu pedir refúgio como via complementar, às vezes gera esse limbo legal por desconhecimento de uma série de pessoas. Essa pessoa só estaria indocumentada, ou melhor, irregular, a partir do ponto de vista que o pedido de refúgio dela foi negado. Então, pensando em dados, né, que onde a gente vai, a gente é questionada sobre isso, né, Carol, o Adriano também. Quando a gente vê as reportagens que falam assim, aumentaram o número de refugiados cubanos, agora o fluxo é totalmente de tal nacionalidade devido aos pedidos de refúgio. Na verdade, então, essa é uma informação que não é totalmente idônea, né? Porque, na verdade, o pedido de refúgio, por exemplo, para esse número dos cubanos que aumentou, era a única via possível de regularização, né? É a única via possível. Não existe outra além dessa. Então, essa afirmação, aumentou o número de cubanos, na verdade, aumentaram o número de pedidos de solicitação de refúgio, correto? Exato. Claro, teria uma dualidade que, de fato, aumenta o número de pessoas. Mas aí a gente precisa, o refúgio... Mas aí eu teria que comparar, então, para saber... Eu quero saber qual nacionalidade mais vem para o Brasil, mais vem para Caxias do Sul. Eu teria que pegar as nacionalidades de solicitação de refúgio, de autorização de residência,
para comparar esses dois tipos de documentação, não só um tipo de documentação. Sim, colocar todo mundo num saco, sim, enquadrar todo mundo. Eu acho que aqui a gente até pode pensar, a gente está quase no final desse nosso podcast, mas ele vai ficar com gostinho da gente voltar a discutir essa situação, esse enquadramento. A Cris falou dos voos de pessoas que chegaram com um visto de possível acolhimento humanitário por reunião familiar, mas podem pedir refúgio? Pode, a qualquer momento eu posso solicitar o pedido de refúgio. Mas eu acho que a gente pode ir para esse endereçamento e ouvir vocês duas sobre hoje o Estado brasileiro criar uma nova portaria de acolhimento humanitário, não dizer quem são os países que serão acolhidos humanitariamente. É uma condição da nova portaria. Mas a normativa diz uma coisa muito clara em relação a refúgio. Não atendeu o requisito XYZ, faz o quê? Estando em território nacional, pede refúgio. O que vocês pensam sobre isso? Parece que eles estão dando problema e não dando remédio, ou tentando dar um remédio que não existe, né? Porque, a princípio, se eles informam que deveria ser pedido refúgio, mas o refúgio não é para todo mundo, daqui a pouco... Digamos que a fila hoje não existisse. Uhum. Se a gente tivesse um Conari de Flash e fossem... O que aconteceria hoje no Brasil se não existisse a fila do Conari? Ou seja, a pessoa chega no Brasil, pede o refúgio, em 30 dias o pedido dela é analisado. Pois é, bom cenário, né, para se pensar. Sonha, né? Sonha que a Pepsi paga, já dizia da minha época. Mas eu acho que um ponto bem interessante é isso. Eu já estou ficando tio nessa questão de imigração, e a gente está voltando aí sim, 2014, 2012, 2013, onde efetivamente tudo era resolvido pela linha do refúgio, que acabava sendo essa via complementar para todo haitiano que entrou no Brasil no montante de 40 mil. É diferente, por exemplo, e aí nós temos ainda, só tem uma possibilidade de ter a possibilidade da pessoa que chegou no Brasil e dizer: eu quero solicitar refúgio ou eu quero solicitar acolhimento humanitário. Hoje, isso só é possível de acordo com a nossa legislação vigente para quem? O venezuelano. E aí, toda outra nacionalidade que tu não tem um enquadramento legal, a gente vai falar sobre regularização depois, em outros episódios, mas eu acho que é importante. Quando a pessoa, por exemplo, veio de África e não tem aqueles critérios permissíveis da legislação, hoje a pessoa vai ter que pedir refúgio. A portaria dizer que o haitiano que chegou no Brasil hoje, ou qualquer país que é oriundo de necessidade de acolhimento humanitário, que o Brasil não reconheceu no passado ou ainda não reconheceu, não precisaria ter esse dispositivo legal, porque qualquer pessoa pode solicitar refúgio. É meio que um mais do mesmo para dizer, dei uma solução, mas eu concordo contigo. Dei um remédio, e aí eu acho que um ponto que a gente estava é esse limbo. A pessoa veio para cá no sentido de ter, então, ou seja, ele não tem uma análise do seu pedido, ele não reúne a família, ele está... Imagina você numa situação tida como sendo provisória, Carol. Tu é sempre provisória... É angustiante, né? Tu não sabe, imagina tu tentar... eu já recebi imigrantes que... teve uma família de cubanos que me marcou muito. Eles eram em 6 pessoas. E era o pai, a mãe, 2 filhos e o sogro e a sogra, enfim, do rapaz. E eles construíram uma vida. Ele disse, eu tô comprando meu segundo apartamento em Caxias. Eu tenho carro, eu tirei minha carteira de motorista, a minha filha estuda há muito tempo, a gente trabalha, a gente comprou tudo. E o nosso refúgio já está nos 5 anos, a gente estava arquivado, até conversei contigo na época, Adriano. Tinha uma questão ali que eles já tinham chamado uns para entrevista, já tinham negado, outros ainda não tinham chamado, mas enfim. E assim, é angustiante, porque a pessoa construiu uma vida, foram 6 anos, né? 6 anos é muito tempo, não é? Ficou 3 meses provisoriamente, teve que ir para outro país, né? É uma construção de uma trajetória muito grande no país para depois, além de não ter a certeza, ainda ter quase mais a certeza de que não vai conseguir, né? E eu acho que a impossibilidade da reunião familiar enquanto solicitante, eu acho que isso também é angustiante, né? Porque
esse provisório que se passam muitos anos e se eu tenho uma criança, por exemplo, essa criança está crescendo, né? Claro, conforme a fase da vida, os anos têm um peso diferente, né? E pensando em reunião familiar, isso é muito complicado, né? Então, como a gente está nessas múltiplas reflexões, eu acho que a gente conseguiu trazer uma ideia do refúgio. Primeiro, que o refúgio ele não é reconhecido a todas as pessoas. Acho que é o primeiro ponto. Ele tem alguns critérios normativos legais que são cumpridos pelo Comitê Nacional dos Refugiados, que a princípio vai adotar uma série de critérios, existe uma série de procedimento. Eu acho que aqui fica um gostinho de entender um pouco mais sobre o que é refúgio, a diferença entre refúgio e regularização migratória, que o refúgio é uma possibilidade de regularização migratória, mas acima de tudo ele é uma proteção. Além de tudo isso, a gente conseguiu um pouco desmistificar, né, que, por exemplo, o refugiado não é uma pessoa que só vem de zona de conflito, de guerra, é uma pessoa que tem. Nós que estamos ali na ponta, muitas vezes regularizando, né, Carol? Eu acho que a gente trouxe um pouco de subjetividade da pessoa migrante, acho que a Cris trouxe 5 anos construindo a vida e daqui a pouco eu estou sem documento, eu faço o quê? E fica a grande reflexão, não tem o que fazer. Infelizmente. O refúgio, ele é a única coisa, a única possibilidade de fazer. E aí a gente está nesse processo, que é o primeiro passo para garantir que entender refúgio ele saia do papel. Eu acho que as pessoas chegam para mim e dizem, tu deve ouvir, vocês ouviram, hoje todo mundo se interessa por migração. E a pergunta é como tem o meme hoje. Será? Né? A outra situação que a gente tem também é a gente trazer, e de ter aqui também, né, além do CAN, que é um outro centro que traz essa forma de regularização, é muito importante a gente pensar que as pessoas que passam por nós somos parte da jornada dessa pessoa. Às vezes de início, às vezes de meio e às vezes de fim. Então, te agradeço, Carol, tu querer trazer alguma contribuição para a gente finalizando esse momento de refúgio. E vai sempre ficar faltando tempo para discutir sobre isso, né? Ainda mais a gente quase nem fala nós três. Agradeço vocês imensamente, é um privilégio estar aqui, né? A gente está construindo uma parceria bem grande, o CA e o CAN, desde que eu entrei sempre corri para vocês, fico muito feliz de compartilhar. E nós para vocês. De compartilhar, de quem vive sabe, né? Quem vive sabe, então às vezes não é fácil, e esse podcast acho que é muito importante porque não só as pessoas que trabalham com isso, os migrantes e também a sociedade entender um pouco, né? Porque hoje a gente vê um aumento da população migrante e as pessoas têm curiosidade, têm dúvidas e querem entender um pouco mais, e iniciativas como essa são sempre muito bem-vindas. Obrigada, Carol. Obrigada a você que está nos ouvindo ou nos assistindo. E em breve, um novo episódio continuando na pauta. Até mais. Até mais.